Bom dia, primeiro ano. Bom dia, segundo ano. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Clara. Bom dia, Amanda. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mariana. Gente, nós acabamos já o livro de literatura, né? Obrigado. Gente, vocês sabem onde que eu parei no caderno de atividades com vocês? Alguém pode me lembrar, por favor? O caderno de revisão. Sim. Você lembra qual? Que exercício que nós paramos, Felipe? Gente, alguém lembra qual foi o exercício que eu parei? Luiz Eduardo, você lembra? Mariana? Foi na questão 5, professor. Qual? Questão 5. Questão 5. Então a gente vai hoje para o realismo, né? Então nós saímos da escola do Rodrigo e vamos para a escola do Felipe, não é isso? Ah, não, Felipe é naturalismo, né? Então vamos para a página 7, não é isso, Luiz? Realismo no Brasil. Então vamos falar de realismo no Brasil, né, gente? O texto a seguir foi extraído de uma crônica de Machado de Assis e refere-se ao trabalho de um escravo. Então, olha só, a gente vai falar de Machado, né? Machado, como, mais uma vez aí para vocês, né, como um dos grandes nomes do realismo brasileiro. Lembrando ainda, gente, que ele começou a surgir no finalzinho do romantismo. Lembra mais ou menos disso, né? Então, olha só, um dia começou a Guerra do Paraguai e durou 5 anos. João repicava e dobrava e repicava pelos mortos e pelas vitórias. Quando se decretou o ventre livre dos escravos, João é que repicou. Quando se fez a abolição completa, quem repicou foi João. Um dia proclamou-se a república, João repicou por ela. Repicaria pelo império se o império retornasse. Uma crônica aí, né? A leitura do texto permite afirmar que o sineiro João, por ser escravo, tocava os sinos às escondidas quando ocorriam fatos ligados... Que isso, gente? Não poderia tocar os sinos pelo retorno do império, visto que era escravo. Tocou os sinos pela república proclamada pelos abolicionistas que vieram libertá-lo. Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo. Tocou os sinos pelo retorno do império, comemorando a volta de Isabel. É a D, né, gente? Tocava os sinos quando ocorriam fatos marcantes, porque era costume fazê-lo. Isso é um costume que agora não é nem mais casos, né, fatos que acontecem, fatos marcantes. Mas a Igreja Católica tem esse hábito de tocar o sino de hora em hora, né, no domingo. Aqui, gente, parou aqui em Guadalupe. Parece que os moradores se revoltaram, porque tocava o sino, era um sino de meia em meia hora, e quando fosse 8 horas, eram 8 vezes. Aí quando fosse meia hora, era um. Aí acontece também.
Quem pode ler para mim? Felipe Varela, modelo de Amanda? Felipe Varela, você poderia ler para mim, por favor, modelo? Aí tem um relógio também. Um relógio ou um sino, Felipe? Na sua cap. Entendi. Felipe, você poderia ler para mim, por favor? É questão 6, professor? Sim, senhor, modelo da Amanda. 7. 7. 7. Sim, senhor. Bons dias. 14 de junho de 1889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece um homem diante de um deles, pessoa que não sentir alguma coisa ao ler as folhas de meio século. Bem, pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual à que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é essa saudade piegas, mas a recomposição do instinto, a revivência do passado. O jornal impresso, o jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como... Olha só, gente, objeto de devoção pessoal, ser devoto ao jornal, elemento de afirmação da cultura, instrumento de reconstrução da memória, ferramenta de investigação do ser humano, veículo de produção de fatos da realidade. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação. Do que hoje se compreende. Né? Então, quando fala do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação, é o X da questão, né? Que você está reconstruindo uma memória, algo que já aconteceu. Ok, senhores. Capítulo 3º. Eita. Quem vai, Luiz Eduardo? Senhor Araujinho? Posso ir? Posso começar? Pode. Capítulo 3º. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era material de preço. Era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de argentaria, execução fina e acabada. O criador esperava teso e sério. Era espanhol, e não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristiano. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas e não queria línguas estrangeiras em casa, o amigo Palha insistiu, demonstrando-lhe a necessidade de ter criados brancos. Rubião cedeu com pena. O seu bom pajem, que ele queria pôr na sala como um pedaço da província, nem o pôde deixar na cozinha, onde reinava um francês. Jean foi degradado a outros serviços. Ok. Gente, vocês viram que ele está falando aqui de Mefistófeles e Fausto? Ele está fazendo intertextualidade aqui ao Fausto de Goethe. Vocês sabiam disso? Eu já falei isso para vocês, não já? Eu já falei isso com vocês, ou estou no segundo ano? Que existe um livro chamado Doutor Fausto,
cujo demônio, desculpe, onde o demônio é chamado de Mefistófeles. Então, ele fala um Fausto Mefistófeles. Estão entendendo o que eles estão querendo dizer? Eu não lembro, não. Oi? Eu não lembro, não. Então, existe um livro chamado Fausto, cujo autor é Goethe. E Goethe fala... e o Fausto, ele queria criar a própria... É como se Deus tivesse criado ele e ele desafiasse as próprias leis de Deus. E o demônio recebe o nome de Mefistófeles. Estão entendendo? É literatura alemã, isso. Quincas Borba situa-se entre as obras-primas do autor e da literatura brasileira. Um fragmento apresentando a peculiaridade do texto que garante a universalização de sua abordagem reside no conflito entre o passado pobre e o presente rico, que simboliza o triunfo da aparência sobre a essência. Nunca falei, Felipe, dele? Existe um livro, né, de literatura alemã, onde o título do livro é Doutor Fausto. Fausto é um cientista que é muito inteligente e ele começa a perceber que a inteligência dele pode ser mais do que Deus. E ele acha que ele pode criar seres também, né? Ele acha que ele pode criar seres humanos. E aí ele põe a criatura se volta contra a criação, contra o Criador. E o demônio aparece como se estivesse tentando fazer com que Fausto fosse para um caminho que não era o caminho das regras celestiais. E acha que é capaz de influenciar Fausto. E o demônio aparece para Fausto com o nome de Mefistófeles. Alguma dúvida até aqui? Segundo ano. Estranho não ter falado sobre isso com vocês ainda, gente. Gente, vocês estão me ouvindo porque eu falo, vocês me respondem. Tá, obrigado. 9. Quem pode ler a 9, Mariana? Esse livro aí, o Felipe, foi aquele livro que eu passei um trabalho para um nono ano, não é esse nono ano da escola, não foi na escola de vocês, e que a mãe era testemunha de Jeová e que a mãe foi e jogou o livro na minha cara. Lembram disso, dessa história? Lembraram mais ou menos? Que a mãe falou que eu queria que o filho dela fizesse parte de uma seita macabra. Ai, gente, que gente ignorante. Eu teria vergonha de fazer um tumulto com o professor de literatura por causa disso. Gente, isso é vergonhoso. Pois é. Então, quem vai ler é Mariana Dantas da Silva Fernandes. Se quiser, eu leio. Eu quero, gatinha. Leia para mim, por favor. Tá bom. Talvez pareça excessivo o escrúpulo de Cotrim, a quem não souber que ele possui um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que seguiram a inventário de meu pai. Reconheço que é um modelo. Arguiam-no de avareza e cuido que tinha razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude. E as virtudes... A professora está acompanhando com a sua tela, aí entrou com o livro aqui físico. Tá.
devem ser como os orçamentos, melhor alçado que o déficit, né? Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue, desculpa. Mas além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, em ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria. E não se pode honestamente atribuir ainda o original de um homem o que for um puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos de filhos contava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu. Sara, dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caía no chão. A irmandade de que fora juiz mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Ok. É Memórias de Brás Cubas, né, gente? Obra que inaugura o realismo na literatura brasileira. Memória póstuma de Brás Cubas condensa uma especialidade que caracterizaria o estilo machadiano, a ironia. Lembram disso, gente? Que é uma das características de Machado de Assis, a ironia. Descrevendo a moral do seu cunhado, Cotrim. Narrador personagem Brás Cubas refina a percepção irônica ao atribuir o efeito de relações sociais à naturalidade em que Cotrim prendia e torturava os escravos. Quer dizer, o efeito de relações sociais, né? Vamos lá. Viva as relações sociais. Mas aí eu prendo e torturo os escravos, né, gente? Mal secreto. Quem pode declamar mal secreto? Rodrigo César? Sabia que você seria capaz. Vai, Rodrigo, por favor, seu lindão. Vamos deixar de postar fotos Tá de bom, camisa e vamos professor. declamar poema que sou professor de literatura. Pode deixar. Ô, gente, ele agora descobriu, né? Ele descobriu agora a sensualidade de Rodrigo César. Vocês já viram isso? Aí volta e meia você está lá, porque vocês, a grande parte de vocês estão salvos no meu WhatsApp, né? Aí eu estou lá passando alguma coisa, aí me vem Rodrigo César, né? Com aquela foto com camisa, né? Aí eu, meu Deus, eu ainda tem que ver o meu aluno sem camisa. Essa é muito legal. Então vamos lá, mal secreto. Mal secreto. Só um parêntese, só um parêntese. Eu acho que ele agora saiu do romantismo, ô Felipe, e ele está até ido pelo naturalismo de alguma forma. Não, jamais. Sei. Jamais. Então vamos lá, seu Rodrigo César. Mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma, e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se se pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então a piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarde um atroz, recondito inimigo, como invisível chega cancerosa. Chaga cancerosa. Que chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Coerente com a proposta parnasiana. Ah, não, isso aí é já outro negócio. Uhum.
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Gente, isso é uma grande verdade, né? Se a gente parar para pensar, o ser humano ele vai ser capaz de dissimular algumas atitudes só para ele poder ter uma aceitação na sociedade. Eu estava conversando com o primeiro ano há pouco, o primeiro ano estava dizendo para mim que eles ficam abismados com o poder de carência que o ser humano tem. Aí eu estava falando que é muito mais, não é só a questão da carência, né? O ser humano ele é tão carente, né? Ele precisa ser aceito em grupo de amigos, ele precisa ser aceito pela família, ele precisa ser aceito no profissionalismo, ele precisa ser aceito no grupo de colegas, e ele precisa ser aceito como um homem que é capaz de conquistar uma mulher e como uma mulher que é capaz de conquistar um homem. E aí, nisso, ele é capaz de dissimular algumas situações que ele realmente não é. Certamente, gente, vocês já ouviram, né? O realismo vai falar muito disso, das personagens como elas são de verdade. E certamente vocês já ouviram alguém falando sobre, caramba, eu não conhecia essa pessoa assim, gente, essa pessoa foi capaz disso. Na verdade, essa pessoa sempre foi assim, a gente que nunca enxergou. Né? Porque não existe isso, fulano mudou tanto. Não, gente, fulano não mudou. Fulano, ele está aparecendo para você como ele realmente é. Só que em uma certa ocasião, a máscara precisou cair. A própria Clarice Lispector, ela fala muito sobre isso, né? A Clarice Lispector fala que nós, seres humanos, somos simulados e que nós fazemos parte de uma galeria de personagens e que essas personagens elas vêm à tona dependendo do que nós queremos conquistar, o que nós queremos objetivar ou não. Lembram mais ou menos disso? Primeiro ano, né? Então, a Clarice Lispector vai levar isso como uma galeria de personagens. Entenderam, gente? Sim. Sim? Então tá. Naturalismo. Chegamos à escola de Felipe Varela. Comer com as mãos era um hábito comum na Europa, no século XVI. A técnica empregada pelo índio no Brasil e por um português de Portugal era, aliás, a mesma. Apanhavam o alimento com 3 dedos da mão direita, polegar, indicador e médio. Um viajante europeu de nome Freyres, de passagem pelo Rio de Janeiro, já no século XIX, conta como na Casa das Roças despejam-se simplesmente alguns pratos de farinha sobre a mesa ou num balainho onde cada um se serve com os dedos, arremessando com um movimento rápido, farinha na boca, sem que a mínima parcela caia para fora. Outros viajantes, oitocentistas como John Locke, Cole Sadler, Tolène e Maria Graham, descrevem esse hábito em todo o Brasil, entre todas as classes sociais. Mas para St. Hilary, os brasileiros lançam a farinha de mandioca, a boca como uma destreza adquirida na origem dos indígenas e que ao europeu muito custa imitar. Aloysio de Azevedo, em seu romance Girândola de Amores, descreve com realismo os hábitos de uma senhora abastada que só saboreava moqueca de peixe sem talher à mão. Dentre as palavras listadas a seguir, assinale a que traduz o elemento comum às descrições das práticas alimentares dos brasileiros feitas pelos diferentes autores do século XIX citados no texto. Vamos lá, gente. Regionalismo? Não, né? Intolerância? Não. Esoterismo? Não. Racismo? Não. Sincretismo?
O que seria sincretismo, gente? Ah, sim, Felipe. Certamente. Gente, o que seria sincretismo, hein, Luiz Eduardo Araújo? O que seria sincretização? Seria meio que a... Não a Mais alto, junção, Luiz, mas você fala muito baixo. seria meio que não necessariamente a junção, mas meio que a associação de diferentes culturas ou religiões em uma só, mais ou Vamos menos. lá. Eu tenho, no candomblé, eu tenho Ogum, certo? Sim. No candomblé eu tenho Ogum. Na Igreja Católica eu tenho São Jorge. A história de São Jorge é um guerreiro. Na mitologia grega, ou na mitologia, desculpa, africana, Ogum é um guerreiro. Então, eu pego o Ogum e sincretizo com o São Jorge. Mas a gente sabe que São Jorge é São Jorge, que Ogum é Ogum. Ok? Se fosse na mitologia grega, eu pegaria Ares e sincretizaria com São Jorge. Fazendo uma associação à mitologia africana, eu associaria Ares a Ogum. Ok? Ok. 12. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo como urtigas bravas. E seguiram-se outras notas e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrentes, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor. Música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. No romance O Cortiço, da Luísa de Azevedo, os personagens são observados como elementos coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado português. Pois, gente, é aquilo, né? E a música brasileira, quando está falando dos acordes, do samba, não sei se vocês perceberam isso, vocês chegaram a perceber que está falando que a música vai mexer com a sensualidade, né? O samba em si. Né? O samba, você vai sambar, você vai mexer, você vai movimentar o seu corpo. Né? Então, é como se tivesse aquela seriedade do fado português se encontrando com os acordes brasileiros, né? Então, estão me entendendo mais ou menos? Felipe, você dança muito, filho? Você é muito de dançar? Eu acho que Felipe se ausentou um pouco, né? Não está dançando. Então, simbolismo em Portugal, né? Epígrafe.
Murmúrio de água na clepsidra, gotejante, lentas gotas de som no relógio da torre, fio de areia na ampulheta vigilante, leve sombra azulando a pedra do quadrante. Assim se escoa a hora, assim se vive e morre. Homem, que fazes tu? Para que tanta lida, tão doidas ambições, tanto ódio, tanta ameaça? Procuremos somente a beleza, que a vida é um punhado infantil de areia ressequida, um som de água de bronze e uma sombra que passa. Epígrafe. Inscrição colocada no ponto mais alto. Tema, clepsidra, relógio de água, pedra do quadrante, parte superior de um relógio de sol. Ué. A imagem contida em letras gotas de som é retomada na segunda estrofe por meio da expressão som de bronze, né? No poema, o que leva o poeta a questionar determinadas ações humanas é a brevidade da vida. Ô, Luiz, eu vou parar na 15, tá? Aí você marca. Na próxima aula a gente vai começar em pré-modernismo, tá? Simbolismo no Brasil, né? Vida obscura. Ninguém sentiu teu espasmo obscuro. Ó, ser humilde entre os humildes seres, embriagado, tonto de prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio escuro a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro como foi profundo. Com uma obra densa e expressiva no simbolismo brasileiro, Cruz e Souza transpôs para seu lirismo uma sensibilidade em conflito com a realidade vivenciada. No soneto, essa percepção traduz-se em sofrimento, né, gente? Diante dos limites impostos pela discriminação. Ninguém te viu o sentimento inquieto. Ó, eu vou parar aqui no 14, né? 14, não, acho que é 15. 15. A gente vai continuar na 16 na próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Sexto ano é maravilhoso. Estou chamando vocês de sexto ano, gente. Alguma dúvida até aqui, segundo ano? Luiz, você marcou aí? Rodrigo marcou? Mariana marcou? Então tá. Então, qualquer coisa, né, qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, tá? Me chamem para comer uma pizza e fiquem com Deus, tá? Um beijo.